Filipenses 4:12 diz assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Sabemos que o Senhor está próximo, a tua vinda está próxima. Sabemos que tudo será entregue nas tuas mãos. Sabemos que vamos ouvir a tua voz nos chamando e dizendo: entra no gozo do teu Pai. Senhor, precisamos disso, queremos chegar nesse dia. É para isso que estamos aqui, é para isso que nós nascemos, Pai. Há propósito em tudo. Então vem, Pai, fala conosco para louvor de tua glória, para que teu nome seja exaltado, Pai, em nome de Jesus, amém. Essa palavra foi, durante essa semana, foi numa conversa com os meus alunos. E tem 20 alunos em particular que eu cuido, 20 que o João cuida, e cada professor, nós temos em média 20 alunos que nós cuidamos. E tem até a ver, né, com esse projeto, porque a gente nasceu para cuidar de alguém. Tem sempre alguém próximo de nós, precisando de um cuidado, e foi para isso que nós nascemos, foi para isso que o Senhor fez, para que juntos nós possamos chegar na presença dele. E eu conversando ali com os meus alunos, eu tiro uma foto de cada um deles junto comigo, faço um PowerPoint, coloco lá o nome do pai, da mãe, tudo a respeito dele, se os pais são divorciados ou não. Eu anoto tudo, para que eu saiba o que é que eu tenho que fazer, o que mais que eu tenho que fazer, porque a minha obrigação é só com os estudos dele. Mas a gente nunca pode fazer só aquilo que nos é pedido, que a Bíblia fala o quê? Pediu para andar 1 milha? Anda 2. Então eu anoto tudo, e eu coloco figurinhas que eu olho para eles e me lembra eles. Então eu coloco uma figurinha lá, pego uma figurinha e coloco. E um aluno olhou as figurinhas e falou assim: não gostei dessas figurinhas. E aí ele pediu o meu tablet para que ele pudesse mudar as figurinhas. E ele foi mudando, e ele colocou um gato, que é o gato lá de um desenho, filme, várias coisas, que é Alice no País das Maravilhas. E conforme ele foi falando, aquilo foi falando comigo. O Senhor foi falando comigo. Deus tem que falar conosco em tudo, em todos os momentos, onde quer que nós formos, Ele tem que falar conosco. É um desenho que a gente assiste. Toda vez que eu assisto o desenho, eu falo para o Éder: gente, isso é Deus falando. Como eu já ministrei em cima do Kung Fu Panda. Quem já assistiu Kung Fu Panda? Quem não assistiu, põe de lição de casa isso, porque muito Ele fala conosco, muita coisa. Aquilo que não é bom, aquilo que vem de outro lugar, você fala: isso aí eu ignoro. Mas aquilo que é bom, perfeito e agradável, o Senhor fala que isso é para a gente pensar, isso é para a gente manter. E ali essa palavra nasceu ali. O título é: a satisfação tira a Alice do País das Maravilhas. Nós vamos falar um pouquinho do mundo real e do mundo fantasioso. Que mundo que a gente está vivendo? O real? Ou nós vivemos numa fantasia e buscamos aquilo que é a nossa vontade? Porque aquilo que eu quero, aquilo que eu escolho, pode ser fantasioso, mas aquilo que o Senhor tem sobre a minha e a tua vida, isso sim é real, isso sim é eterno. E nós vamos falar um pouquinho disso. Quem não conhece a história de Paulo? Gente, que extraordinário. Paulo é um homem como eu e você, que a gente tem que olhar para ele e falar assim: eu me satisfaço com aquilo que ele fez, com aquilo que ele foi. Nós precisamos aprender com ele. Muitas coisas ele tem para nos ensinar. Então ele é um grande exemplo de homem como nós, que ele aprendeu o segredo de viver bem e viver em paz. E nós precisamos disso. Independente da situação que ele vivia, ele estava satisfeito com aquilo que ele nasceu para. E nós precisamos entender isso. E sabe por quê? Por que
Paulo estava satisfeito? Por que ele fala nessa passagem, eu sei viver fartura, eu sei viver falta, eu sei ter e eu sei não ter? Por que Paulo fala isso? Sabe por quê? Porque a memória dele era boa. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele foi, ele bem sabia o que ele fez, contra quem ele fez, ele bem sabia quantas pessoas haviam morrido por causa dele, por causa de uma escolha dele. Então, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia que nós vivemos nessa vida no plantio e colheita, ele era satisfeito com o resgate de Cristo. Ele era satisfeito por ter encontrado alguém que pôde mudar a história dele. Você acha que o fantasminha, vocês lembram do Pica-Pau? O diabinho e o anjinho? Você acha que o diabinho também não vinha do lado dele e falava assim: você lembra quantos morreram por causa de você? Mas ele dizia: eu sei viver satisfeito naquele que me resgatou. Eu sei viver satisfeito. Então quem nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar do nosso passado, quem nós éramos e onde o Senhor nos resgatou, de onde Ele nos tirou, querido. Isso tem que ser o suficiente para olhar e falar assim: eu sei viver satisfeito. Porque se eu tivesse continuado naquela vida, nem viva mais eu estava, nem aqui mais eu estava. E assim como Paulo, nós estaríamos fazendo mal para as pessoas. Porque eu não sei você, muito mal eu fiz. Muitas pessoas sofreram com o mal que eu fiz, com as escolhas que eu fiz. Então hoje eu tenho uma escolha de olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu me satisfaço nessa vida que o Senhor me escolheu para viver. Eu estou satisfeita com isso, com aquilo que o Senhor me chamou para viver. Hoje eu fiquei super feliz, estava ali, né, no início. Aí vem vindo alguém, eu olhei e falei: gente, eu conheço ele. Olhei para ele, ele olhou para mim e eu fiquei mais satisfeita ainda, porque ele lembrou de mim. Faz tantos anos que ele era desse tamanho. Fica de pé para que eles te vejam como você está um homão. Foi meu aluno, ele era desse tamanho. Quando ele olhou para mim e sorriu, eu falei: gente, quer dizer que eu ainda estou lá. Apesar dos 50 anos, eu ainda estou por aí. Ele lembrou e eu lembrei dele também. Eu espero que porque era bom aluno, né? É isso. Então nós lemos aqui o que ele falou: aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. A minha pergunta é: você tem essa coragem de levantar a tua mão e dizer: eu aprendi a viver satisfeito? Nós precisamos ter. Tem coragem de postar na sua rede social: eu aprendi a viver satisfeito? Porque aquilo que eu declaro, eu tenho que viver de verdade. Porque se eu falo assim: eu sou satisfeita com essa vida, quer dizer que eu sou satisfeita com o deserto, que eu sou satisfeita com o dia que eu não tenho dinheiro, não tem como, que eu estou satisfeito o dia que eu passo na frente de um lanche, vejo o lanche, aquele cheiro, e eu não tenho dinheiro para comprar. Teve uma vez, numa outra igreja que eu estava, uma pessoa, ele ficou um tempo fora da igreja, porque ele falou assim que a mente dele bugou. Exatamente por isso. Como é que eu vou dizer que eu sou satisfeito se eu não estou? Como é que eu vou dizer que eu me alegro em ter e não ter, porque o dia que eu não tenho, eu não estou? Ele falou assim: eu sou uma farsa. E ele ficou um período bem longe, porque ele falou: eu não posso. Como é que eu vou estar lá dentro dizendo que a palavra me sustenta e que ela é verdadeira se eu não estou? Ele falou: eu não estou satisfeito, não é real. Ele teve essa coragem. Você acha que Deus abandonou ele? Nunca. Porque Deus, ele precisa e quer homens e mulheres corajosos para falar assim: eu estou pronto, eu não estou pronta, Senhor, mas eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti, porque eu não estou pronta, mas eu quero, eu me satisfaço em dizer: Senhor, o que eu estou vivendo pode ser que não esteja bom, mas eu quero o novo. Eu quero olhar para Ti e confiar em Ti. Então nós precisamos disso e ter essa coragem. O que é satisfação? Ação ou efeito de satisfazer, de causar ou sentir prazer e contentamento. É isso que nós precisamos saber, que a gente tem que ter essa satisfação. A gente tem que ter essa vontade, esse contentamento daquilo que nós estamos vivendo.
Porque o que nós estamos vivendo é resultado das nossas escolhas, daquilo que nós escolhemos viver. Porque não tem essa de dizer, falar assim, olha, é porque Deus é mau, eu estou vivendo isso, essas perseguições, porque Deus é mau. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver conosco, com as nossas escolhas, onde nós plantamos a nossa fé, onde nós plantamos aquilo que nós cremos. Então, nós precisamos saber e olhar. Você está satisfeito com o que você tem vivido? Você tem tentado mudar as coisas para se tornar satisfeito? Porque se eu não estou satisfeito, eu preciso falar assim, eu vou mudar. Ele não está mais lá na academia, mas durante esses 2 anos que eu fiquei lá, tinha um professor. E nós conversamos e ele contou a história dele. Ele jovem, veio um câncer, uma situação assim no pescoço dele, que ele falou que foi do dia para a noite. Ele acordou e estava uma bola enorme aqui nele. E ele falou que ele deixou a barba crescer e foi ao médico. O médico falou, olha, precisa fazer isso, isso, aquilo, precisa fazer esse tratamento, isso. O que ele fez? Ele, ao invés de cumprir tudo aquilo que o médico tinha feito, ele falou assim, não, eu vou procurar Deus. E ele foi para a igreja, e para aquela igreja que fica o dia inteiro aberta. Sabe aquela igreja que o dia inteiro está lá de portas abertas? Que às vezes a gente até critica, mas eles estão de portas abertas. O dia inteiro. Ele está pronto para receber as pessoas ali. E ele foi, ele disse que ele ficava. Ele falou que um jovem veio falar com ele, falou, mais jovem que ele. Falou para ele assim, eu vou te ajudar, a gente vai orar todo dia meia-noite. Porque ele falava assim, eu não consigo. Todo dia meia-noite o cara ligava para ele, falava, vamos orar. E ele sumiu. Em pouco tempo sumiu. Esses dias ele se desviou dos caminhos. E o Senhor disse para ele assim, você vai sair. Você vai deixar de me servir. Ele falou, se Deus sabia já, ele saiu e deixou de servir. Esses tempos atrás, ele andando todo mancando na escola, na academia, eu perguntei, está tudo bem? Está tudo bem? O que está acontecendo? E ele falou assim, eu estou com um nódulo na perna. Ele achava que era furúnculo, achava que era isso e aquilo, e ele falou, não é. E aí ele olhou para mim e ele falou, eu sei o que é. Eu falei para ele assim, deixa eu falar uma coisa. Deus, ele é maravilhoso. Você pode olhar essa situação e falar assim, isso é para a morte, eu não sirvo mais. Ou você pode, de novo, buscar o único que pode mudar a tua história. Só que deixa eu falar uma coisa. Eu falei para ele assim, te curar, ele já curou. Então você sabe quem ele é. Dessa vez ele quer uma história diferente. Busca médico. Porque ele já sabe quem Deus era. Porque Deus já tinha curado ele. Deus não queria fazer da mesma forma. Busca um médico. E eu tenho algo para te dizer. Câncer, ele tem muito a ver com aquilo que a gente vive. Com falta de perdão, com situações, porque ele tem bastante problema com a mãe, vivia reclamando, falando. E eu falei para ele, perdoa, vive um novo, mas busca médico. Aí dei umas dicas de médico para ele. E aí antes de ir embora eu voltei e falei, deixa eu fazer uma pergunta. Você é satisfeito com a vida que você vive? Porque se você é satisfeito com a vida que você vive, continua vivendo ela. Mas se você não for satisfeito com essa vida, muda a sua história. Aquele foi o último dia que eu ouvi. Não morreu não, tá? Ele foi ao médico no outro dia. O médico internou e operou ele instantaneamente. Eu estou falando em hospital público, que você sabe que não é assim. Mas naquele dia ele saiu, foi, operou. E ele falou, eu vou mudar a minha vida. Saiu de um lugar que mais fazia mal a ele do que bem. E foi procurar mudar a história. A gente precisa mudar a nossa história se nós quisermos viver algo novo, algo renovador. Tem que ter ação diferente. Não dá para a gente falar assim, Senhor, lembra, quem é da minha idade vai lembrar, quem é jovem, está tudo bem, viu? Lembra da Dini Eugênio? E da outra lá, tinha uma que tinha um cabelinho presinho, que fazia assim, e as coisas aconteciam. Ou ela fazia assim com o nariz, e as coisas aconteciam. Deus não é assim. Precisa eu e ele, junto, construir algo. A minha fé precisa estar totalmente nele, para eu viver algo. E eu preciso aprender a ouvir.
para eu viver o novo. Porque a gente precisa buscar essa verdade, a gente precisa buscar essa satisfação. Porque quando nós nos encontramos confusos, sem saber para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer história vai servir. Ou o que eu declaro, o que eu vivo, tem que fazer parte daquilo que eu falo. E como eu ando, tem que fazer parte. Eu tenho certeza, todo mundo aqui, levanta a mão quem assistiu ou leu Alice no País das Maravilhas. Ou gente, vocês não estudaram? Não. Porque eu fui alfabetizada com contos de fada. Na minha escola era contos de fada, era tudo. Mas você sabia que Alice no País das Maravilhas, ele é um livro filosófico? Foi um filósofo que escreveu. Ele era professor de matemática, ele era filósofo. E quando ele escreve Alice no País das Maravilhas, é um livro filosófico disfarçado de livro infantil. Não é um livro infantil, é um estudo da mente humana, é um trabalhar da mente humana. E Larry Carroll, que é o filósofo, né, que ele fez, ele queria falar do estudo da existência humana. E aí o gato que o meu aluno colocou lá, você lembra dele? Às vezes aparecia só o sorriso, às vezes aparecia só o rabo, às vezes aparecia ele todo. No desenho aparece de um jeito, mas no filme aparece ele voando, ele todo ali, né, disfarçado. E tem uma parte, quando ele encontra a Alice, ela pede ajuda para ele, né, e pergunta para ele assim: você pode me ajudar? Aí ele fala: depende, o que é que você quer? Aí ela fala: eu estou perdida, e eu preciso descobrir um lugar, eu preciso achar um lugar. E aí ela pergunta para ele assim: para onde é que vai essa estrada? E ele perguntou: para onde você quer ir? Ela falou: eu não sei, eu estou perdida. E aí ele responde para ela: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso para as nossas vidas. Nós precisamos fazer algumas descobertas, e nós precisamos descobrir isso. Qual a filosofia desse livro, né? Sem uma direção clara, é fácil perder e tomar decisões sem rumo. E isso vai depender muito do que? Da clareza daquilo que nós buscamos de verdade, da clareza daquilo que Deus tem sobre a minha e a tua vida. Nós precisamos buscar essa clareza. A gente precisa saber. Se nós não sabemos para onde nós queremos ir, qualquer lugar vai nos levar e a gente não vai para lugar nenhum. Então são duas perguntas que precisam fazer diferença para a tua vida. São duas perguntas que eu vivi muitos anos sem saber, e eu estou descobrindo agora, nesse último ano. E nós precisamos saber. Essas perguntas precisam estar muito claro, que é a pergunta, uma delas: para onde você está indo? A gente precisa saber disso. Para onde é que nós estamos indo? Qual o propósito para a nossa vida? Por que Deus nos tirou de onde Ele nos tirou? Por que Ele nos colocou num caminho novo? Num caminho onde é Ele que vai nos indicar, num caminho onde nós vamos ser cuidados por Ele. Por que Ele nos protege? Por que Ele nos assegura de estarmos bem? Por que a gente tem essa proteção dEle? Tem propósito. Então você precisa saber disso, sair daqui hoje sabendo disso. Para onde você está indo? Qual o propósito? Por que Ele te criou? O que Ele quer com a tua vida? O que Ele quer com a minha? E segunda pergunta: quem é você? Eu vivi muitos anos dentro da igreja sem saber quem eu era. Eu vivi muitos anos dentro da igreja pastoreando sem saber quem eu era. Qualquer caminho, onde me colocava, o ministério que me colocava, eu estava indo. Jovens, Tadel, limpeza da igreja, qualquer lugar que me colocava, eu estava indo, sem saber se era aquilo de verdade que Deus tinha para mim, sem saber se é para aquilo que eu nasci.
E quando você está nessa condição, você serve a homens e não a Deus. Você vai fazer a vontade de homens e não de Deus. Porque às vezes o caminho onde o homem está te colocando não é o caminho que Deus te criou para viver. Não é aquilo que Deus te forjou para viver. Não é para isso que Ele colocou toda essa capacitação dentro de você. Gente, para pensar o quanto nós temos qualidades extraordinárias. Quando a gente estava lá não era congresso, conferência. Quando a gente estava lá na conferência, as pessoas subiam. Eu não sei as meninas se elas tiveram essa visão, mas a gente olhava, as pessoas indo, ministrando, você olhava e falava assim: gente, como a igreja Rocha Church Cotia tem gente boa e que tem muita capacitação. Sabe por que é difícil liderar uma igreja de líderes? Porque todo mundo tem capacidade de fazer o que eu faço ou ele faz muito melhor que nós. Porque cada um de nós, cada um de vocês tem uma qualidade. É por isso que Deus te colocou aqui. É muito difícil ministrar com pessoas que têm conhecimento, às vezes muito maior do que o nosso. Não é, pastores? É muito difícil, porque tem muita gente capacitada aqui dentro. Eu não sei o povo do louvor. Louvor é outro nível, né? Louvor é outro nível de glória. Eu não sei se fosse eu no louvor, eu subiria. Falar: gente, a Lumara vai cantar melhor que eu. Não vai dar. Vai tocar melhor do que eu. Deixa eu dar uma tocadinha. Não dá. É muita gente boa. Mas a humildade nossa é estar em reconhecer o outro como o melhor. É isso que a palavra de Deus fala. Você tem que reconhecer o outro como o melhor. Queridos, lá na conferência, eu fiquei nervosa, eu olhando o povo lá subindo, eu falei: gente, porque quando te coloca, fala assim: ó, na sexta é você. Tô pronta, na sexta sou eu. Cheguei na quinta, na sexta tô eu lá. Sou eu, é hoje. Mas era no sábado. Passou a quinta, passou sexta de manhã, passou sexta à noite, passou sábado de manhã. A gente já comecei a ficar nervosa. Eu falei: sou eu. Mas está demorando muito, vai logo, Deus abrevia o tempo. Aí você começa a ver as pessoas ali, você fala: meu Deus. Pior foi quando começou a Mari Duarte, subiu e falando e fazendo graça. Eu falei: meu Deus. E agora? Aí teve um momento que na sexta noite, que a gente foi pro monte para queimar aquilo que a gente não quer mais viver. Aquilo que a gente não queria mais viver, na sexta noite a gente foi queimar. Foi eu lá jogar o meu papelzinho, jogava o fogo enorme, voltava. Eu falava: não vou embora, eu vou levar você. Não, filho, vai de novo. Ele voltava. Eu falei: que é isso? Olha o medo querendo ficar comigo ainda. Olha lá, né? Tá querendo voltar. Eu falei: não quero não. Aí eu ouvi alguém gritar no meio da multidão, não sei se vocês ouviram lá: faz uma bolinha. Aí fiz a bolinha e pá, queimou, oh, glórias. Só que tem uma coisa, quando a gente coloca assim: Senhor, eu não quero mais. Tem coisa que a gente coloca diante do Senhor: Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais esses medos, eu não quero mais essas angústias. Eu não quero mais ficar, sabe, ali achando posso, não posso. Eu não quero mais isso. Só que quando você joga o papel lá, aquele papel queima, mas as cinzas ficam. E quando a cinza fica, se você passar perto dela, ela te suja. Se você passar perto da cinza, o vento leva a fuligem. E dependendo da cor que você tiver, você vai perceber a sujeira. Aquilo que a gente quer lutar todos os dias, ele tenta todos os dias vir e voltar para a nossa vida. Todos os dias, mas a gente tem que fazer como Paulo. O espinho da carne está lá, mas eu não quero mais. O que eu tiver que fazer para me livrar do espinho da carne, eu vou fazer. É isso que nós precisamos fazer. Paulo tinha, cada um fala uma coisa. Tem gente que fala assim: ele era casado, porque para ser quem ele era, tinha que ser casado. De repente o espinho na carne era a esposa, que ele teve que abrir mão para fazer, não sei. Cada um fala uma coisa. Nós temos espinho na carne todo dia, mas a gente precisa abrir mão disso e falar: Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não quero mais, estou abrindo mão disso. E foi um momento difícil. Eu lembro que a Márcia chegou, ela falou: vou orar por você. Orou. Aí ela viu que não estava suficiente, estava eu lá encostadinho. Ela falou assim: agora é tua vez.
ora e lança fora todo o teu medo. Aí eu orei. Já tinha ido todo mundo dormir, ficou nós lá na fogueira, porque eu precisava falar: Senhor, eu não quero mais o medo. Eu joguei, estava lá escrito medo no meu papel, então eu não quero levar mais ele embora. Aí vai lá no domingo, no sábado, quando chega a vez, aí você olha a mulher, você fala: meu Deus, se demorar mais 5 minutos eu não aguento. Mas Deus, Ele tem algo sobre a minha e a tua vida. E o deserto vai fazer parte disso, as dores vão fazer parte disso, as angústias vão fazer parte disso, tudo vai fazer parte disso, mas é o que eu faço com isso que é o diferencial. É o que eu vou fazer com o medo quando ele vier, é o que eu vou fazer com a dor quando ela vier, é o que eu vou fazer com a angústia quando ela vier. É isso que faz a diferença, é isso que muda. Paulo também tinha, mas ele já declarou: eu vou viver satisfeito independente do que eu for viver. É o como nós vamos fazer, de que forma que nós vamos fazer. Então, para onde você está indo? Qual o teu propósito? E quem você é? Essas respostas nós precisamos ter bem alinhadas nas nossas vidas. Eu preciso entender qual o caminho que eu estou seguindo, para que eu nasci, o propósito da minha vida. Eu preciso, porque eu só vou ser satisfeita se eu sei para onde eu estou indo, porque senão eu fico olhando de um lado e para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não vou para lugar nenhum. Eu preciso saber para onde eu estou indo, eu preciso saber o que é, eu preciso saber a diferença entre o mundo real e a fantasia que eu estou vivendo. Quando eu sei quem eu sou e eu sei qual é o caminho, a fantasia ela não vai. Por quê? A Alice, ela estava buscando aquela fantasia, por quê? Porque ela estava fugindo de uma realidade. No filme, quem assiste, as vozes vêm e falam: você precisa casar, você vai casar, eu arrumei o homem certo para você, ele é o homem certo para você. E ela foi muda para aquele momento. Quando chega lá, ela olha, e as pessoas ainda maltratando ela. A mãe do rapaz falando: ó, meu filho tem isso, isso e isso, você tem que ser assim com meu filho. Mas ela estava naquele mundo ali, ela fala: meu Deus, eu estou fugindo disso, eu estou fugindo. Quando ela vai para o mundo da fantasia, ela está fugindo daquilo que é a realidade, daquilo que era o real da vida dela. Ela falava: eu não quero. Então ela foi para uma fantasia, que aí a fantasia é o cair no buraco e cair lá. Só que quando ela chega lá, as pessoas falam assim: é a Alice, é ela. Todo mundo falando, e ela não sabe o que eles estão falando. Como assim é ela? Todo mundo fala: é ela. Outros falam: não, não é ela. Ela fica o tempo todo ouvindo aquilo: é ela, não é ela, é Alice, não é Alice. Ela fica o tempo todo ouvindo aquilo. Nós ouvimos vozes todos os dias. Se a gente der ouvido para essas vozes, a gente fica de um lado para o outro, como a Alice ficou. Não sei o que eles estão dizendo. É ela? Não é ela? O tempo todo ela ficava ali sem saber, porque todo mundo falava. E o tempo todo um dizia assim: é ela. Daqui a pouco, 5 minutos depois: não, não é ela não. Não é ela não. Às vezes nós também estamos assim, olhando para nós e para o propósito daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, e a gente fica: sou eu, não sou eu. O Senhor me chamou, Ele não me chamou. O Senhor tem isso na minha vida, Ele não tem isso na minha vida. A gente fica angustiado, a gente fica nesse refúgio. Nós vivemos num mundo passageiro de ilusão, só que nós precisamos discernir a voz de Deus no meio de todas essas vozes. Nós precisamos discernir aquilo que Ele nos chamou para viver. Sabe por quê? Porque nem esse mundo que nós estamos vivendo aqui é o mundo real a qual Ele está nos preparando. Esse mundo real ainda está por vir. Ainda está por vir o mundo. Ele está preparando morada. Ele está preparando o lugar certo e justo para qual nós vamos viver. Essa passagem, esse tempo de passagem aqui, é o que eu vou fazer com tudo aquilo que Ele está me ensinando, que vai me dar a chave, que vai me fazer entrar naquilo que é verdadeiro e eterno. Isso aqui é passageiro. Essa situação e esse mundo vai passar. É por um período de tempo. Ele não é real. Mas aquilo que Ele está preparando para nós, a morada, essa sim é real. Só que é necessário estar ligado na terra e no céu para entrar nesse lugar. Porque a gente já ouviu a palavra dizendo assim:
para trás de mim que eu não te conheço. Tem pessoa que não vai entrar. Só quem sabe quem é entra. Só quem entende o propósito porque viveu nessa terra vai entrar. Só para quem está caminhando para o lugar certo e justo é o que vai entrar. O que Deus está pedindo para mim e para você hoje é uma entrega da nossa vontade para viver a vontade dele. O que ele está pedindo para nós hoje é que ele seja o único guia das nossas vidas, a única voz que vai nos fazer caminhar para o caminho certo, para o caminho correto. Ele está nos chamando para confiar nele, para confiar naquilo que ele te chamou para fazer. A gente tem medo, às vezes tem medo de abrir a boca, de falar. A gente tem, mas a gente tem que deixar o amor dele vir sobre as nossas vidas, porque o amor dele lança fora todo medo. A gente tem que deixar ele nos amar de verdade e amá-los de verdade, para que esse medo seja lançado fora. Ali estava fugindo ali daquela realidade, que era o casamento, que eram as cobranças da vida. Mas para quem assistiu, vê que só tem um momento que ela sai de lá, quando ela descobre quem ela é. Quando as pessoas falam: essa é Alice de verdade. Eu não sei se você lembra, mas até as vestes dela mudam, porque ela andava com um vestidinho de Alice, né, de fantasia. E aí quando ela descobre quem ela é, e não mais fica lá é ela, não é ela, é ela, não é ela. Mas quando ela descobre, ela coloca vestes de guerra, de batalha. E ela vai para a batalha dela, e ela vence a batalha na mente, porque ela volta para aquele mundo. E ela diz: eu não vou casar, eu não vou viver isso não, porque isso aí é vocês que estão preparando para mim. Mas existe uma história verdadeira para a minha vida, e essa quem vai buscar sou eu. E aí ela se veste com aquela roupa de guerra e de batalha. Está com a tua roupa de guerra e de batalha todos os dias? Todos os dias coloca a tua armadura, e todo dia à noite: Senhor, tira toda a foligem de guerra e coloca novas roupas. Nós precisamos estar pronto o tempo todo, porque a batalha é diária. Ela é diária. Não é só um dia, é diário. Diário a gente tem que lutar contra isso. Todos os dias a gente tem que lutar contra o nosso eu. Todos os dias. A cada dia precisamos buscar o caminho de volta para casa. Todos os dias a gente tem que buscar. Ela fantasiava um alívio da vida dela. O alívio da nossa vida está naquilo que é real e verdadeiro, que é aquele que nós cremos, é nele. E nós precisamos entender isso. Nós não fazemos parte desse mundo, mas nós estamos de passagem para batalhar e vencer as batalhas na nossa mente. A gente precisa acreditar quem nós somos e para quem é que nós fomos criados. Porque como eu vou me movimentar aqui, como eu creio que vai abrir a porta para eu viver aquilo. E finalizando, o momento agora é o filme. Qual é o filme do momento? Divertidamente. Divertidamente, não é mais a Alice. Eu fui assistir ontem. Ô, gente, a gente devia fazer, ó, lição de casa. Quem não foi, vai. Principalmente quem é pai e mãe. Vai. A gente precisa entender a batalha na nossa mente. A gente precisa entender que, como o David falou, nós estamos num processo de amadurecimento. E por um processo de amadurecimento, as emoções, elas são tratadas e mudadas. E quando a Hailey, né? Quando a Hailey ela é criança, tem sentimentos básicos na vida dela, que é o amor, que é a raiva, que é a alegria, que é o nojinho. São sentimentos básicos da nossa vida, que a gente, quando é criança, a gente tem esses sentimentos. Só que ela vai amadurecendo, e os sentimentos também vão amadurecendo e vão mudando.
E chega um momento que ela chega na adolescência. E aí quem é pai, quem é mãe, principalmente de filhos que já passaram pela adolescência, você olha aqueles sentimentos novos que chegam. E quando eles chegam ali no controle, que é a cabeça dela, há até uma explosão no lugar e vira uma bagunça. E é assim na vida dos nossos filhos, quando eles vão amadurecendo, quando eles vão crescendo. E junto vem sentimentos novos, emoções novas. E essas emoções começam a brigar entre si. O tempo todo a alegria tentava tomar conta da mente da menina, fazia de tudo. O que ela fazia? Ela pegava emoções e decepções e ela tirava da cabeça e lançava para um lugar que colocava, que era no mar do esquecimento, que essas emoções eram esquecidas. Então ela tentava, a alegria o tempo todo tentava tirar sentimentos e emoções tristes da vida da menina. O tempo todo ele ficava, não pode dar spoiler, fecha o ouvido, fecha o ouvido. Mas é só para te falar assim. Aí vem a outra parte, a outra emoção, aquela que a gente nunca quer, que é a ansiedade. Então as nossas emoções no amadurecimento, no processo de amadurecimento, como foi falado, elas vão brigar entre si. As nossas emoções, elas vão lutar entre si. Mas isso faz parte do processo de amadurecimento. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei para onde eu estou indo, essas emoções elas vão lutando, mas eu vou fazendo escolhas. Eu vou escolhendo quem toma conta. Quando a alegria vê que ela não podia tomar conta, e quando a ansiedade vê que ela não podia tomar conta, a própria Hayley vai sabendo como agir com as emoções. As vozes que nós temos que ouvir é a de Deus, a do Espírito Santo. Porque quando eu vou ouvindo a voz dele, quando eu vou sendo guiado e deixando ele me guiar, e quando eu vou deixando ele tratar as minhas emoções, eu vou entrar no caminho certo e viver aquilo que é a vontade dele. Então vai lá e assiste, para você entender que as tuas emoções, elas estão passando por um processo de luta, mas a gente precisa decidir como. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo pronto para uma batalha, o tempo todo com vestes de guerra, porque nós precisamos vencer essa luta. O louvor, vai fazer o louvor? Pode subir, se quiser o louvo também. Mas o que é que nós aprendemos com todos com esses desenhos que trabalham? Esses desenhos são filosóficos, são coisas que a gente precisa aprender ali. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então trate de descobrir para onde você quer ir, o que Deus te formou, para que é que Ele te criou, o que é que Ele colocou na tua mão, quais os dons que Ele te deu. A segunda coisa que nós aprendemos, a única forma de alcançar o impossível é acreditar que Ele é possível, e isso é só através da fé. Nós precisamos buscar a fé e olhar para o Senhor, que nós queremos viver isso. A terceira coisa que nós aprendemos hoje: não pode viver uma vida para agradar os outros, a escolha tem que ser em agradar a Deus. Então nós estamos no processo de amadurecimento, como David falou. Nós estamos nesse processo. E para viver esse processo de amadurecimento, nós vamos ter que lutar contra nós mesmos. E nós vamos ter que aprender quem é que você quer que controle a tua mente. Quem você deseja que controle a tua mente? As tuas emoções ou o Espírito Santo de Deus? Aquele que estava lá na nossa formação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles estavam lá para controlar as nossas emoções, para dizer que nós somos a imagem e semelhança dele, para dizer que nós desejamos viver aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Pai, eis-nos aqui, Senhor.